israelenses quando jogados nos alvos de Gaza ou do Líbano. Esses mísseis e bombas israelenses provocam um dano brutal, porque o Hezbollah não tem um sistema de defesa aérea como possui Israel, e menos ainda tem um sistema semelhante às organizações palestinas na faixa de Gaza. Então, esta é uma vantagem comparativa militar de Israel que não pode ser desprezada. É uma vantagem muito relevante. No entanto, como mostra a história militar, inclusive a do Oriente Médio e da própria Palestina, a destruição propiciada pela superioridade aérea não determina por si só qualquer vitória. Na guerra de conquista ou libertação, que é uma guerra por território, o peso decisivo ainda cabe à infantaria e à artilharia. Vocês querem uma comparação histórica, uma comparação muito conhecida? Vietnã. O Vietnã praticamente não tinha força aérea. Os Estados Unidos eram a maior força aérea, e continuam a sê-lo, a maior força aérea do mundo. A União Soviética e a China apoiaram o Vietnã, mais a União Soviética do que a China, mas não com força aérea significativa. Os Estados Unidos tinham uma gigantesca força aérea empregada no Vietnã. Destruíram a mais não poder com o Vietnã. Atacaram o Vietnã do Norte, bombardearam Hanoi, bombardearam áreas inteiras nas quais julgavam que estavam escondidos os guerrilheiros Vietcongs no sul do Vietnã, usaram agente laranja, pintaram e bordaram, só não usaram a bomba atômica e perderam a guerra. Por que perderam a guerra? Porque uma guerra de ocupação, como era a Guerra do Vietnã, exigia infantaria, exigia a luta corporal, a luta por território. E nesta luta por território, os Estados Unidos teve que enfrentar um exército numeroso, com apoio popular, ideologicamente mobilizado, com a moral elevada, lutando por sua pátria, por sua terra, por seu regime social, por sua revolução, e os americanos foram jogados num pântano junto com seus aliados sul-vietnamitas e perderam a guerra do Vietnã, apesar do absoluto descompasso de forças entre os vietnamitas e os norte-americanos. Portanto, a questão fundamental numa guerra territorial diz respeito à infantaria e, secundariamente, à artilharia. Se as fileiras do Hezbollah vierem a ser reforçadas por combatentes vindos de outras partes do mundo muçulmano, como se anuncia, somando-se aos 65 mil soldados da organização e ao apoio popular entre os setores islâmicos do Líbano, o Estado de Israel enfrentará ainda um osso muito duro de roer. Uma análise realista não pode estar cega aos golpes sofridos pelo Hezbollah, golpes que começaram com a incrível explosão dos pagers, que pode ter desorganizado provisoriamente suas cadeias de comando. A explosão dos pagers, sim, foi de uma enorme fragilidade da inteligência do Hezbollah e teve danos gravíssimos que facilitaram essa escalada atual do exército de Israel. Tampouco seria razoável subestimar, eu vou repetir isso, o baque sofrido com o assassinato dos principais comandantes. Contudo, estamos longe do final dessa história, apesar do anúncio apocalíptico acerca do início da invasão por terra, que começou ontem, segunda-feira, dia 30 de setembro. Será nesse terreno, é fato, da luta territorial que teremos um desfecho no confronto entre o regime sionista e o eixo da resistência. Mas muita água ainda irá correr por debaixo da ponte. Outro fator relevante que nós temos que levar em conta é o grau de regionalização do conflito. A grande dúvida é saber se o Irã, único Estado que rivaliza em poder econômico e militar
com Israel no Oriente Médio, se o Irã atuará diretamente no conflito ou não. Parece haver divergências entre o governo iraniano, atualmente presidido por Massoud Pezeshkian, recém-eleito, e o Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. O presidente e seu governo têm adotado uma postura mais cautelosa. Pezeshkian fez campanha eleitoral defendendo um relaxamento das relações com os Estados Unidos. E seu governo tem adotado essa postura mais cautelosa, evitando o envolvimento militar, mesmo depois do assassinato de Ismail Haniyeh em Teherã, no dia 31 de julho, o que foi, evidentemente, uma violação da soberania iraniana pelo regime sionista. O líder supremo, por sua vez, já demonstrou sua decisão de colocar em campo contra Israel toda a força possível, provavelmente calculando que o seu país é o próximo na lista. Se Israel conseguisse sair bem das atuais 5 frentes de guerra nas quais está envolvido: Gaza, Cisjordânia, Iêmen, Síria e Líbano. O risco da demora do Irã em reagir, é deixar o regime sionista de mãos livres para enfrentar seus inimigos um de cada vez, mesmo que mantendo frentes simultâneas a partir de um certo momento. Esse é um risco importante. Se Israel pode fechar páginas antes de abrir novas páginas, se não fechar páginas, se Israel pode controlar determinadas situações antes de abrir novas frentes, Israel poderia se beneficiar dessa situação para enfrentar o Irã em condições mais favoráveis. O problema com o envolvimento direto do Irã, no entanto, além do evidente desgaste militar e econômico, é trazer os Estados Unidos diretamente para o teatro de guerra em defesa de Israel. O Irã, 1-1 contra Israel, seria uma luta justa, seria uma luta equilibrada. Mas é evidente que, no caso de envolvimento do Irã em defesa do Hezbollah no Líbano, por exemplo, ou no caso de um ataque iraniano diretamente a Israel, é evidente que os Estados Unidos e as demais forças da OTAN se envolverão diretamente no teatro de guerra. E o Irã não tem certeza absoluta de que seria respaldado por China e Rússia, que podem hesitar pelas chances nada desprezíveis de um novo confronto mundial. Essa é a questão principal da regionalização. O Irã se envolverá diretamente? Em que grau? Ou não se envolverá? Esse é o próximo capítulo a ser decidido. A tendência hoje, pelo peso que tem o líder supremo Khamenei, pela convocação que tem feito a que os muçulmanos se juntem abertamente à luta do Hezbollah, que soldados iranianos, iraquianos, sírios, se dirijam ao Líbano para lutar, esta convocação que Khamenei fez reforça a possibilidade de que o Irã vá ampliar o seu envolvimento na guerra do Líbano. Isso seria um suporte importante para o Hezbollah. No entanto, a contrapartida disso pode ser um envolvimento direto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm aumentado o número de tropas na região. E aí resta ver qual será a posição de China e Rússia, porque a regionalização da guerra naquela região, efetivamente, vai aproximando o mundo da beira do precipício, da possibilidade de uma guerra total e, eventualmente, de uma guerra nuclear. Outra carta importante nessa situação, pessoal, é a solidariedade internacional. Não se trata apenas de manter e ampliar as manifestações de protesto, de repetir ou até radicalizar declarações contra o genocídio do povo palestino, de aprovar resoluções mais ou menos razoáveis na Assembleia Geral das Nações Unidas ou até mesmo no Conselho de Segurança. Tudo isso tem sua função, mas o decisivo é passar para as medidas práticas
de boicote e sanção, que impulsionem um movimento de asfixia financeira e militar de Israel. E essas medidas somente podem começar pelo Sul global, com uma tarefa fundamental reservada para o Brasil, se o governo Lula tiver a lucidez e a valentia de assumi-la. Não haverá saída diplomática para o Oriente Médio. Convençamo-nos disso. Israel não irá se deter por apelos e resoluções diplomáticas. Israel não irá parar em função de apelos pela paz. Isso é ilusão, é ingenuidade e é uma ilusão desastrosa, porque deixa Israel com as mãos livres para continuar o genocídio contra o povo palestino e para continuar a expansão da guerra rumo ao Líbano e a outros países. Obviamente, o poderio militar de Israel, sustentado pelos Estados Unidos e a União Europeia, é superior ao do eixo da resistência e ao do povo palestino. Mas a guerra popular, travada por organizações como o Hamas e o Hezbollah, com a solidariedade de forças aliadas, pode travar o regime sionista e levá-lo a um impasse no próprio campo de batalha, aprofundando a crise interna da sociedade e do Estado israelenses. E essa crise pode ser ainda mais agravada se a solidariedade internacional for capaz de isolar e estrangular os meios de financiamento do sionismo. Vejam o papel que tem a solidariedade internacional e por que nós devemos nos manifestar no Brasil e em todos os países, exigindo dos governos, inclusive do governo Lula, medidas práticas e imediatas contra o Estado de Israel. Eu vou confessar para vocês que eu já não fico mais satisfeito quando eu escuto de lideranças tão importantes quanto o presidente Lula denúncias contra o Estado de Israel, contra o genocídio do povo palestino, contra o caráter colonial, violento do regime sionista. Já não fico mais contente com essas declarações, porque parar nessas declarações sem adotar medidas práticas significa hoje deixar o regime sionista com as mãos livres. O Brasil e os países do sul global têm força suficiente para estrangular econômica e militarmente Israel? A minha resposta é não. Claro que não tem força suficiente. Mas se os países do sul global começam a adotar medidas práticas de isolamento e estrangulamento militar e financeiro de Israel, isso vira uma onda mundial. Isso vai pressionar também os Estados Unidos e a Europa, como aconteceu na luta contra o regime do apartheid na África do Sul nos anos 80. Por isso que a solidariedade internacional é tão importante, para pressionar os governos no sentido de que atuem para deter a guerra expansionista do Estado colonial e racista de Israel. São todos elementos, esses que eu busquei aqui apresentar, que mostram que nós estamos longe, mas muito longe, de uma história na qual o pano já tenha caído. Está muito longe disso acontecer. A luta de resistência do povo palestino, a luta antisionista é antiga e continuará por muito tempo. Sofrerá derrotas, terá vitórias, mas neste momento vive-se uma situação crucial. Há condições de derrotar o regime sionista. A resistência palestina atingiu um outro patamar. A resistência palestina atingiu um outro patamar e a causa palestina jamais teve tanto apoio como tem hoje. E, por outro lado, o regime sionista nunca esteve tão isolado como está agora. O regime sionista pode ser derrotado. E a derrota do regime sionista é o que pode levar a uma paz justa, sustentável no Oriente Médio, em especial na Palestina.